no capítulo 20 do Evangelho de São João. Vamos fazer uma rápida reflexão. Palavra de Deus. Capítulo 20 do Evangelho de João, versículo de número 15. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscais? E ela, cuidando que era o hortelã, disse-lhe: Senhor, se tu levar-te, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Glória a Deus. Estamos diante do capítulo 20 de São João, onde narra o episódio da ressurreição de Jesus. Estamos diante de uma das doutrinas principais da igreja, que é a ressurreição de Jesus. Negar a ressurreição de Jesus é negar a fé, é negar a pregação, porque logo o apóstolo Paulo diz: se nós negamos que Cristo ressuscitou, logo a nossa pregação é vã. Nós estamos diante de um texto que nos revela a maior e mais importante doutrina acerca de Jesus para a igreja, que é a ressurreição. Todos sabemos que Jesus entregou a sua vida no Calvário, morreu, e a Bíblia Sagrada diz em João, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, que nós fomos gerados para uma viva esperança pela ressurreição de Cristo Jesus. Então, a igreja palmilha na terra porque Cristo ressuscitou. Se Ele não tivesse ressuscitado, o nosso culto aqui seria em vão, a nossa estada aqui seria em vão. Mas eu louvo a Deus que Ele ressuscitou e está entre nós. Mas eu quero rapidamente destacar um paralelo entre a pessoa que foi ao sepulcro e a igreja atual. Veja bem que Maria, esse diálogo aqui que Jesus disse, está falando para Maria Madalena, a primeira mulher que foi ao sepulcro logo num domingo como este. Era domingo semelhante a esse, porém de manhã. Diz a Bíblia que logo cedo ela saiu e foi aonde estava Jesus sepultado. Chegando lá, ela viu a pedra que estava removida. Ela voltou para onde estavam os discípulos para anunciar que a pedra havia sido removida. Os discípulos, correndo, foram até lá, testificaram que era um fato, que a pedra havia removido. E logo retornaram para junto dos outros apóstolos, dos outros discípulos. Ficou Maria, e só João registra que só ela ficou, mas o Evangelho de Lucas registra que outras mulheres ficaram junto a ela. Mas João dá destaque a Maria Madalena, porque no episódio, a partir do versículo 11, acontecem algumas questões com ela. Primeiro, versículo 11: Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro. Quem vai ao sepulcro vai em busca de... Então, Maria foi em busca de um Jesus que estava morto. Maria saiu para encontrar um Jesus que estava morto. Este é o primeiro equívoco de Maria. Foi ao sepulcro para encontrar um Jesus morto. Ainda hoje muitas pessoas, e vejam bem, Maria foi uma das pessoas que mais conviveu com Jesus nos últimos dias antes dele morrer. Era uma das pessoas que mais estava presente nas suas pregações, nos seus ensinos. Foi uma das pessoas que mais viu Jesus operar milagre. Mesmo assim, ela buscou um Jesus
morto. Ainda hoje há pessoas que buscam Jesus morto. Vê Jesus operar, vê Jesus falar, vê Jesus ensinar na igreja, vê Jesus fazer muitas coisas, mas mesmo assim buscam um Jesus que está morto. Seguindo o texto, a Bíblia Sagrada vai dizer: e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde estava o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. E disseram-lhe: mulher, por que tu estás chorando? E ela disse: porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. Segundo o equívoco de Maria, ela não sabia aonde estava Jesus, apesar dela ter ido ao sepulcro aonde Jesus estava enterrado. Ela disse para o anjo: olha, tiraram ele daqui e eu não sei onde ele está. Muitos crentes ainda hoje não sabem aonde Jesus está. Não sabe se ele está na igreja, não sabe se está em casa, não sabe se está no trabalho, não sabe em qual igreja encontrar Jesus. Então equívocos de Maria ainda acontece ainda hoje. Não sei aonde o puseram, não sei aonde ele está. É igual Jacó. Jacó teve a revelação da escada e disse assim: verdadeiramente Deus está neste lugar e eu não sabia que ele estava aqui. Existem pessoas que Jesus está na igreja, que trabalha na igreja, que fala com a igreja, mas ele não sabe que Jesus está na igreja. Porque se ele soubesse que Jesus está na igreja, ele oferecia a sua melhor adoração. Se ele soubesse que Jesus está no culto, ele oferecia o seu melhor glória a Deus. Se ele soubesse que Jesus está no culto, ele oferecia o melhor para ele, porque ele está no culto. Se ele soubesse que Jesus está no culto, ele deixava o cansaço de lado e dizia: Senhor, tudo aqui é para ti, porque tu estás no culto. Se ele soubesse que Jesus está no culto, ele não lembrava do erro do outro e ficava apontando na igreja e dizia: Jesus, tu estás aqui, e porque tu estás aqui, os nossos pecados são perdoados. Glória a Deus. Verso 14: e tendo dito isto, voltou-se para trás. A Bíblia diz que ela viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Veja bem, ela olhou para Jesus que estava diante dela, João Paulo, mas não sabia que era Jesus. Muitas pessoas carregam a Bíblia, até louvam ao Senhor, até pregam, até dirigem bem, mas não sabem quem é Jesus de verdade. Não estão identificando Jesus de verdade. Foi o caso de Maria. Ela olhou para Jesus, ela viu o personagem, mas não sabia quem era. Eu esta noite vim lhe dizer que a igreja do Senhor em Chapada dos Guimarães, ela sabe quem é Jesus de Nazaré, porque Jesus está no meio da igreja. Ela está no nosso meio. E o ano de 2014 ainda mais será a revelação do Filho de Deus vivo no meio da igreja. Glória a Deus! Aleluia! De Jesus com mais poder para a sua igreja. Em seu nome eu declaro isto. Glória então, a Deus! ela não reconheceu Jesus. Verso de número 15 foi o verso que lemos. Verso de número 15 foi o verso que lemos. Então Jesus disse: mulher, por que estás chorando? Aí Jesus faz a célebre pergunta para Maria: quem buscais? Aqui há um divisor da história. Aqui há uma pergunta que divide a história. Porque Jesus estava perguntando a Maria: quem você está procurando? O Jesus que está morto ou o Jesus que está vivo? Eu vim te perguntar, me fazer a mesma pergunta esta noite. Qual é o Jesus que você está servindo? O morto ou o vivo? Porque se você serve aquilo que está morto, você só vai lembrar do passado, você só vai lembrar das coisas que passaram, você só vai lembrar do ontem. Mas se você serve o Jesus que é vivo, você vai lembrar que Ele está presente na tua vida, hoje, amanhã e sempre. Se você serve o Jesus que é vivo, você vai acreditar no milagre que Ele vai fazer hoje. Se você acredita que Jesus é vivo, você vai acreditar que Ele vai fazer
falar com a igreja hoje. Aleluia! Aleluia! Nós precisamos servir o Jesus que é vivo, igreja. A igreja deve esquecer o Jesus morto. Aleluia! Não pode trabalhar na igreja. Aleluia. O Jesus morto não tem liberdade de operar na igreja. Mas o Jesus vivo está entronizado no meio da igreja e tem liberdade para falar com a sua igreja. Se você sente a presença desse Jesus vivo, levante a sua mão. Adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Adore a presença do Jesus que é vivo. Adore a presença do Jesus que é vivo. Santo, aleluia. Só queridos, Aleluia. como eu disse, quem vai ao sepulcro vai lembrar de coisas passadas. É, Jesus. Quem vai ao sepulcro vai lamentar. Quem sabe eu estou pregando e alguém está aí fora ou aqui dentro lamentando. Quem sabe eu estou falando e alguém está dizendo para mim e apontando para mim e lamentando de alguma coisa. Está servindo um Jesus morto porque está lembrando do passado. Mas esta noite, aleluia, quando Jesus falou com ela, diz a Bíblia Sagrada: Senhor, se tu levaste, diz-me onde o puseste, porque eu o levarei. Quando aquele personagem falava com Maria, ela estava vendo daí, mas não reconheceu. Jesus estava falando com ela, mesmo assim ela não reconheceu a sua voz. Ei, Jesus fala conosco, Jesus fala comigo e contigo, e muitas das vezes nós não reconhecemos a sua voz, porque mesmo assim buscamos um Jesus que está morto, mesmo assim buscamos um Jesus que está no sepulcro. Mas esta noite eu vim proclamar aqui em nome de Jesus, como profeta de Deus, um Jesus que está vivo, que está andando no nosso meio, que está nesse lugar. Sabe por quê? Ele é Senhor e soberano. Diz a Bíblia Sagrada que Ele é o mesmo ontem, hoje, aleluia, mas Ele é o mesmo de amanhã, é o mesmo da eternidade. Glória a Deus. Para terminar, ao testemunho do apóstolo João, quando ele estava exilado na ilha de Patmos, quando ele estava exilado em pleno sofrimento na ilha de Patmos, mesmo no meio do sofrimento, ele acreditou que Jesus está vivo. E como ele acreditou que Jesus está vivo, esse Jesus que é vivo se revelou para João, assim como ele quer se revelar para mim e para você nesta noite. Assim como Ele quer se revelar para a sua igreja esta noite. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. E o verso 13 do capítulo 1, João vai começar a descrever e vai começar a falar da presença de um Jesus que é vivo. E começa a dizer: e no meio dos 7 castiçais que representa a igreja, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de umas vestes compridas e cingida pelo peito com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a branca lã e a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Só quem está vivo tem os olhos abertos, seus olhos são como chama de fogo. Só quem está vivo pode falar, e a sua voz é como a voz de muitas águas. Só quem está vivo, aleluia, tem os seus pés semelhantes ao latão reluzente, como se tivesse sido refinado em uma fornalha. Louvado seja o nome de Jesus. E o verso de número 18, o próprio Jesus está dizendo, testemunho dele mesmo, verso 18: e o que vive, fui morto, mas eis aqui estou vivo e vivo para todo sempre. A igreja não serve, a igreja não busca, a igreja não cultua, a igreja não adora um Jesus crucificado, a igreja não adora um Jesus sepultado, a igreja não serve um Jesus que não possa falar, a igreja não está aqui fazendo um velório de Jesus, não. A igreja adora um Jesus que é vivo. Maravilha! Jesus que é vivo. Aleluia! A igreja adora um Jesus que pode falar. E a igreja aqui celebra um Jesus que está vivo. Culto da ressurreição. Aleluia! Você já imaginou estar num culto onde o morto está lá? De repente começa a cantar o hino e aquele morto ressuscita. Não há tristeza, há alegria. Não há fardo,
chamado a livramento. Então nesta noite, em nome de Jesus, se você chegou aqui pensando no passado, esqueça, porque o Cristo do passado é o Cristo morto. Eu quero te apresentar o Jesus que é vivo. Fique de pé comigo em nome de Jesus. O Jesus da filosofia é o mito. O Jesus da história, ele ficou na história. Apesar de ele ter dividido a história jovelina em duas partes. Obrigatoriamente, quem faz o documento oficial, quando ele vai fazer uma referência de uma data antes de Jesus, obrigatoriamente ele tem que colocar AC, antes de Cristo, e DC, depois de Cristo. O homem que dividiu a história. Mas eu não vim falar do homem que a filosofia apresenta como mito. Eu não estou falando do homem, do Jesus da história. Não. Eu estou falando do Jesus da igreja. Aleluia. O Jesus da igreja diz assim: onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei presente no meio deles. Vim para a igreja, voltar para casa. Vim para a igreja, voltar para casa. E não ter mudança, não sentir nada, é servir o Jesus que está no sepulcro ainda. É buscar o Jesus que está no sepulcro. Tal a razão da pergunta de Jesus: a quem buscais? Então a minha pergunta é esta de Jesus: quem você está buscando? Oh, Jesus. Quem você está servindo? O Jesus morto não pode perdoar. O Jesus vivo diz assim: os teus pecados são perdoados e lançados no mar de esquecimento. Aleluia. A sentença do Jesus morto é condenação eterna. A sentença do Jesus vivo é perdão eterno. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. A quem buscais? Se você faz as coisas para você mesmo, Cristo morto. Se você faz as coisas para que Cristo apareça, Cristo vivo. Se você faz as coisas pensando que é só você que faz, Cristo morto. Mas se você faz as coisas para a glória de Deus, Cristo vivo. Aleluia. Se você serve a Deus, glória a Deus. Se você serve a Deus com a intenção de adorá-lo, Cristo vivo. É, Jesus. Agora, se você serve a Deus pelas posições, pelos cargos, Cristo morto. Qual é a sua decisão esta noite? Se você serve a Deus para ficar apontando o erro dos outros, Cristo morto. Agora, se você serve a Deus para a cada dia dizer para o Senhor: perdoa os meus pecados, porque eu sou um miserável pecador, Cristo vivo. Aleluia. Qual é a sua decisão esta noite? Eita Deus, tremendo, Se aleluia. você é crente ou não, eu estou lhe Oh, perguntando: Jesus. qual Jesus você está servindo? Xederá, sim, decantarabadai. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Cristo vivo ou morto? Aleluia. Santo. Veja bem que Maria era do convívio Aleluia. social de Aleluia, Jesus. Deus. Maria era uma das pessoas mais íntimas de Jesus. Sim, Mas badabaço, mesmo assim ela decanto foi ao débria. sepulcro buscar o Jesus Oh, morto. aleluia. Há pessoas que se dizem íntimas de Deus, que se dizem pregadores, cantores, adoradores, líderes, mas mesmo assim estão buscando um Cristo morto. Mas nesta noite eu vos apresento, eu vos prego, eu vos ministro como Cristo que é vivo. E se ele é vivo, sim, na presença dele. Se ele é vivo, sim, na presença dele. Se ele é vivo, adore ele. Se ele é vivo, glorifique ele. Se ele é vivo, exalte ele. Senhor, aleluia. Levante a mão, Aleluia, aleluia. levante a mão e adore a ele. Aleluia, Levante a mão e adore a ele. Adore a ele. Ele está no meio da igreja. Se ele está no meio da igreja, sinta a sua presença. Se ele está no meio da igreja, domingo de 2014, aproveite para renovar as línguas estranhas. Aproveite para dizer: eu sirvo a Jesus que é vivo. Aleluia. Oh, aleluia. Santo, santo, santo. Jesus. O Jesus vivo pode tocar, hein? Fecha os teus olhos assim, dá ele te tocar. Aleluia. Sarai, É Badaga,
Ah, Deus, esse Aqui mistério. está a primeira pessoa para se entregar para Jesus ao vivo. Aleluia. Sai do seu Aleluia. lugar, eu quero orar por você. Aleluia, Deus. Aleluia. Glória a Aleluia. Deus. Aleluia. Santo é o nome de Israel. Aleluia. Alguém aqui entre nós que quer renovar as suas alianças com Jesus ao vivo? Aleluia. Deus vai te dar vitória. Oh, bendito o nome de Eu estou Jesus. sentindo que Deus vai te dar vitória. De paz encheu meu coração. Leva ela lá, ela quer ir. Ela quer ir. Vai lá, tá cantando. Não. Você quer renovar a aliança. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Pode continuar aqui. Há no nosso meio alguém que deseja se reconciliar com Jesus? Alguém que deseja, que já é crente, mas quer se reconciliar nesta noite? Deus quer fazer Vem aqui pra algo frente, grande com você. nós vamos Você vai abrir a porta. Eu sei que você é crente, Bia. Você tem deixado os caminhos do Senhor. Venha se reconciliar. Em nome de Jesus. É Deus. Pra sempre cantarei.